professor, perfeito. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou, então, começar. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela participação, o aceite, né? O convite pelo congresso. Obrigado, Matheus, aí pelas palavras, né? E já apresentar o currículo. E o tema, que esse tema, ele, assim, a gente não vem pensando pensando na questão do treinamento resistido, porque a gente fala de treinamento pensando na musculação, mais propriamente dito. Mas conforme eu for passando, a gente vai entender que esse treinamento pode ser feito de diferentes maneiras. Especificamente, a gente vai falar um pouquinho da musculação, até porque a grande parte dos trabalhos, os estudos, envolve a musculação, tá? Então, sem muito delongas, eu já vou começar aqui no próximo slide. Quando a gente fala do tema, não é exatamente de discutir se um é melhor ou pior que o outro, tá bom? Porque a gente sabe que tem diferentes modalidades de treinamento. Tem o treinamento resistido, ele envolve ali a musculação, pode envolver também o crossfit, pode envolver o treinamento de peso corporal, máquina, tem o treinamento de flexibilidade, tem o treinamento aeróbico, né, que pode ser feito ali em esteira, bicicleta, enfim, são diferentes modalidades que em cada uma delas a gente tem sua aplicabilidade, tá? Então, o intuito principal não é comparar um se é melhor ou, né, pior que o outro. Cada uma delas vão trazer os benefícios de acordo com a aplicação do treinamento, tá bom? Isso é importante porque até mesmo atualmente a recomendação assim mais aceita é a combinação dessas modalidades. Não adianta nada eu só focar em uma, até porque isso não completa, não complementa todas as capacidades físicas, certo? Já que, por exemplo, se eu for falar de treinamento de flexibilidade, ou pensar assim numa aula de pilates, que também envolve um trabalho de alongamento, de uma certa resistência, será que aquela metodologia vai ser benéfica para aquele indivíduo que está com DM2? Então, a gente tem que analisar que, às vezes, o complemento dessas modalidades vão surtir um efeito melhor, mais benéfico, tanto para a doença como para a saúde em geral naquela pessoa, tá? Então, isso é um ponto muito importante na questão da discussão desse tema. Outra questão é que, assim, a gente pensa que, principalmente, já que os estudos mostram que há os trabalhos com o treino de endurance e tem o treinamento de força. Quando a gente olha, assim, os benefícios e como fisiologicamente eles se comportam, com certeza há um cruzamento que, às vezes, isso pode trazer um impedimento de uma modalidade com a outra. Mas vejam, pela ilustração aqui, cada uma delas tem os seus benefícios, tá? Já que são os dois trabalhos, assim, as duas modalidades que mais a literatura reporta e é mais aplicado para esse tipo de população, tá? Portanto, a característica de um pode ser afetada pela outra, mas, mais uma vez, depende da manipulação que é realizada, né, e escolhida desse treinamento. A gente pode combinar esses efeitos para que cada um consiga atuar, né, na sua capacidade. Portanto, assim, o treinamento de força induz a certas adaptações e o treinamento de endurance induz também a outras. E conforme a gente analisa, a gente pode complementar essas duas adaptações sem problema nenhum, conforme planejamento e
organização, para realmente um não interferir tanto no outro, certo? E passando assim da questão mais de números de dados em relação a essa doença, porque a gente precisa se preocupar e muito com ela. Esse é um dado até desatualizado, que é de 2015, tá? Por que eu peguei assim meio que de propósito? Porque depois de 10 anos, existe agora, ano passado, a IDF, que é a Federação Internacional da Diabetes, publicou ali recentemente, então ano passado, os dados atualizados, mas em 2015 já era um valor de 415 milhões de pessoas entre 20 a 79 anos que estava acometido com diabetes, isso pelo menos no dado geral. E praticamente 90, 95% dessas pessoas são diagnosticadas com DM2, tá? E outro ponto bem interessante que esses dados não mostram, mas assim, até mesmo o projeto de pesquisa do meu doutorado, porque quando a gente olha, principalmente lá nos Estados Unidos e na América do Sul, alguns países, até mesmo o Brasil está se tornando um país semelhante aos Estados Unidos, é que assim, a correlação de sobrepeso e obesidade com a DM2 é muito alta. Porém, a gente tem que pensar que há pessoas que estão em um peso ideal ou até magra, considerando a IMC ou relação cintura-quadril, o ICQ, que então essas pessoas magras, comparada com pessoas com sobrepeso ou obesidade, também desenvolvem a DM2. Isso gera um questionamento em relação, será que é a mesma fisiopatologia? Será que é o mesmo mecanismo de ação? Já que eu estou tratando de duas condições diferentes. Claro que envolve questão cultural, o país ali, hábitos, alimentação, enfim, há outros pontos externos que tem que ser verificado, mas quando a gente fala fisiologicamente e principalmente, vou aplicar um treinamento, será que o comportamento é o mesmo, considerando essas duas condições diferentes para a mesma doença? Então, é um levantamento, um questionamento que a gente não tem uma resposta ainda, a gente precisa identificar essa questão. E aí a gente parte realmente para o diagnóstico da DM2. Primeiramente, tem alguns sintomas que são antecipados, às vezes a pessoa começa a perceber esses sintomas, que está aqui no lado direito. Um deles é o aumento de volume urinário, conhecido como poliúria, também uma sede excessiva, e também essa percepção, às vezes a pessoa tem muita tontura, essa confusão mental, fraqueza, já são sintomas que a pessoa pode estar apresentando, e aí ela precisa verificar com um diagnóstico laboratorial. Nesse caso aqui, a gente tem... Deixa eu só colocar o ponteiro aqui. Nesse caso, a gente tem esses valores, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes e também a ADA, a Associação Americana de Diabetes. Valores abaixo de 100 é considerado uma glicemia normal. Também a glicemia de jejum alterada, que varia entre 6 e 126. Aqui a gente já está falando num estado pré-diabético. Esse termo pré-diabético ainda é uma discussão, mas ele está inserido já no contexto ali dos estudos, mas a gente pode discutir se existe ou não esse termo. E também, propriamente dito, quando a gente fala um valor acima de 126, a pessoa já está nessa consideração da DM2. Tem também o teste de tolerância oral à glicose, que é aplicado um grau de glicose ali naquele indivíduo, e é verificado o comportamento glicêmico, indicando também essa consideração. E aqui embaixo, essa tabela não estava completa, mas tem a hemoglobina glicada também,
que é um diagnóstico realizado, um valor acima ou igual a 6,5% já é um ponto ali que a pessoa está com TM2, tá? Então, esse é um outro valor de referência. E claro, né, a gente tem que pensar o que leva a pessoa a desenvolver essa doença, as questões externas, comportamentais. Temos fatores que eles podem ser únicos ou trabalhar em conjunto, né? Não necessariamente é só um fator. Uma vida sedentária, com certeza, abre uma predisposição ao acometimento da doença. Condições genéticas também, porque às vezes o pai, a mãe, a avó tem um histórico familiar que às vezes vai também aumentar a probabilidade daquele indivíduo desenvolver ADM2. A questão de trabalho e a relação de atividade e exercício é importante porque muitas das vezes o indivíduo até tem um trabalho ali, né, sentado, parado, trabalho em escritório e tudo mais. E ele precisa, fora desse âmbito de trabalho, buscar maior atividade. Seja ele atividade ali que ele realiza normalmente ou também o próprio exercício físico. Tá? Já que temos outros tipos de trabalhos que exigem uma função ali corporal maior, né? Então, a pessoa tem essa distinção entre uma pessoa mais que um trabalho é pouco movimento e outro que precisa de mais movimento, precisa realizar força. Então, há uma diferença em questão a esse ponto. O fumo não traz benefício nenhum para nada, não tem consideração nenhuma. E quando a gente fala da DM2 também tem uma associação importante, principalmente uma questão de deterioração de células betas, né, a questão do fumo. A parte nutricional, ela, né, é básica, não tem nem o que discutir. A gente sabe que uma dieta muito ruim, não balanceada, há uma propensão maior para o desenvolvimento da DM2 e também as alterações mais pensando no sono. Então, a pessoa que não dorme tão bem, né, ou muito mal, ali, pouco tempo, acaba também alterando principalmente algumas questões hormonais, que são importantes para a regulação ali do organismo como um todo e acaba afetando também essa situação. Então, veja, pode ser um fator ali, às vezes um forte cunho genético, né, principalmente, mas se você somar esses outros fatores, e temos aqui uma probabilidade muito grande da pessoa desenvolver ADM2. Tá? E quando a gente fala de alguns mecanismos, pensando na parte mais fisiológica, mais interna, a gente tem que pensar o quê? Em células betas, onde é produzido e liberado a insulina. Então, ocorre uma disfunção dessas células. Por quê? Há um certo grau de lipotoxicidade e glicotoxicidade, já que a gente está falando de um estado hiperglicêmico, de fatores transcricionais, e dessa questão de reprogramação da própria função da célula. Tá? Há também alguns trabalhos mostrando que o estresse oxidativo, então espécies reativas de oxigênio, nitrogênio, podem estar afetando também essa característica da função da célula beta. Tá? Quando a gente fala da resistência à insulina, a gente fala o quê? Do defeito, ou então a secreção da insulina está diminuída, às vezes o próprio hormônio ele se encontra defeituoso, a sinalização dela em relação ao seu receptor também se encontra diminuído e, consequentemente, há uma redução das enzimas intracelulares, a gente chama desse downstream, quando a insulina ativa esse receptor, então há um problema nessas enzimas regulatórias internas e também um aumento
ali de citocinas pró-inflamatórias. Temos que pensar também na questão da microbiota. Trabalhos mais recentes estão associando bastante essa questão da DM2 também, em relação à microbiota. Isso envolvendo o próprio ambiente de micro-organismo, também a questão de metabólitos ali naquela região e o próprio processo inflamatório. E mais uma vez, aí entra o tecido adiposo, essa associação em relação a sobrepeso, obesidade, e essa distribuição, processo inflamatório, esse alto índice de massa adiposa, afetando não somente ali a questão da célula beta, mas o próprio tecido adiposo, ali o tecido muscular. Enfim, esses são uns pontos importantes em relação a esse tecido e células. E pensando nessa logística também, os 3 principais tecidos envolvidos nessa patologia é o fígado, o tecido adiposo e o músculo. E com certeza o pâncreas, mas pensando nos efeitos maiores, e pensando no treinamento resistido, a gente fala do músculo esquelético, já que o músculo esquelético ele é responsável quase aí por 80% da captação de glicose. E quando a gente observa a DM2 instalada, há uma redução dessa captação e, além disso, há um aumento dessa oxidação de ácidos graxos livres, o que pode levar, então, a esse aumento da lipotoxicidade e também do estresse oxidativo. Tá? Agora, há diferentes vias, não somente da sinalização da insulina, isso tem que ficar bem claro, mas também outras vias de sinalização que podem estar afetadas. Tá? Temos vias ali de secreção e síntese da insulina, processo inflamatório, processo de Ross, que é a espécie reativa de oxigênio, o RIF, emitor, e sinalização energética, que envolve a AMPK. Mas o principal, quando a gente vê a maioria dos estudos, a gente tem que falar sobre a sinalização da insulina. Por que ela é tão importante nesse contexto? Porque, assim, ela tem as vias principais. Então, a gente tem um receptor de insulina, e esse receptor, quando ele é ativado pela insulina, gera essa cascata de reações, envolvendo diferentes enzimas. E essas enzimas, essas proteínas também vão ativar diferentes vias. Veja, uma das principais delas, a gente fala sobre o GLUT4, que é o transportador de glicose, específico ali do músculo esquelético, o que vai colaborar justamente para a captação de glicose, tá? Tem a outra aqui, que envolvendo a PEPCK, que envolve o processo de gliconeogênese, a AKT-mTOR, que aí a gente está falando de síntese proteica, tá? É um dos principais análises de sinalização para a síntese proteica. Existem outros, mas esse provavelmente deve ser o principal. E também da GSK3, que o próprio nome fala, né? Glicogênio sintetase quinase 3, envolvendo a síntese de glicose. Então, grande parte dos estudos analisam essa via aqui como referência para se, dependendo do efeito, se houve ou não melhora nessa via. Tá? Agora, o que seria esse treinamento resistido? O treinamento resistido, ele é considerado um método de treinamento, de condicionamento físico, que pode envolver, então, essas cargas, pode ver máquina, pode envolver alguns implementos, que hoje em dia existem diversos tipos, pode ser ali o elástico, pode ser o próprio peso, o peso corporal,
No Pilates tem alguns maquinários que tem molas e tem também alguns elásticos. Enfim, há diferentes, né, considerações de implementos, de maquinário, de peso livre, peso corporal, que é considerado essa característica do treinamento resistido. Tá? E ele, qual que é o objetivo principal quando a gente pensa nele em um todo, mas principalmente quando a gente fala de musculação? A gente entende que o quê? O principal objetivo é o ganho de força e também o ganho de massa muscular, tá? Não necessariamente é a questão de redução de peso, de massa adiposa, mas o principal é o quê? Ganho de força e o ganho de massa muscular, tá? E com certeza isso, né, deve ser muito importante, que ele afeta não somente a DM2, mas diferentes doenças. Vários tipos de doenças podem ser moduladas de forma benéfica frente à aplicação dessa modalidade. E fora que também diferentes tecidos podem ser beneficiados com esse tipo de treinamento. Agora, qual que é o complicador em relação à aplicação do treinamento resistido? E isso, os trabalhos de revisão, né, eu vou até mostrar alguns, quando a gente observa esses trabalhos, quais são os complicadores? Porque o treinamento resistido ele é feito com diferentes variáveis, né? Então, a gente tem carga de treino, eu vou trabalhar 50%, 60%, 80% do meu RM, ou então da frequência cardíaca, frequência cardíaca seria para a parte do treinamento cardio, mas assim, em que frequência, 2, 3 vezes na semana, tempo de descanso, volume de treino. Então, tem vários ali variáveis que a gente pode manipular e os efeitos são diferentes, tá? A quantidade ali que eu posso manipular pode ser diferente. Fora que tem essa questão, né, do próprio indivíduo diabético, que também tem sua variação, a variabilidade, e aí eu posso também trabalhar com objetivos do treinamento resistido de forma diferente. Eu tenho, então, um trabalho aqui muscular de resistência, eu tenho um trabalho voltado mais para as questões hipertróficas, para força máxima, para potência, e eu tenho que manipular essas variáveis para poder chegar a esses objetivos, né? Mas é tão heterogêneo que fica complicado, porque quando a gente vai ver os estudos, cada estudo aplicou um método diferente, o que fica difícil a gente conseguir trazer isso em um âmbito mais ideal. Será que existe essa questão ideal? Qual treino seria o mais ideal para uma pessoa diabética tipo 2? Então, provavelmente não há, mas sim um conjunto e um planejamento organizado que ela consiga realizar todas essas tarefas, todas essas capacidades. E esse slide, até tinha esquecido esse slide, mas é o seguinte, não vou entrar tão em mérito, mas é só para ter um ponto importante, que assim, a pessoa que está com DM2 geralmente está usando algum tipo de medicamento. Existem diversos tipos que têm ações diferentes. Eu trouxe aqui como exemplo, né, só para ilustrar, por exemplo, as sulfonilureias, que são uma classe de medicamentos, tem mecanismo de ação nessa situação aqui. E que, dependendo do medicamento, ela tem um risco hipoglicemiante muito alto, tá? Em contrapartida, biguanidas, que é uma classe conhecida, até o medicamento bem conhecido, a metformina, ela tem um risco hipoglicemiante baixo, tá? O que isso implica na hora de passar o treinamento? Será que eu tenho que tomar cuidado ao momento que aquela pessoa está usando o medicamento?
e eu vou fazer uma intervenção do treinamento resistido, seja ele ali para a parte mais de hipertrófica, de força, de potência, será que isso eu posso prejudicar ainda mais aquele indivíduo? Tá? Então, é uma reflexão para entender o mecanismo de ação e também a questão do risco de hipoglicemia do medicamento em relação ao que eu vou aplicar àquele aluno. Fora isso, tem também até a própria questão nutricional. Temos que envolver a nutrição nisso. Ele deixou de se alimentar, que tipo de alimento ele ingeriu, para poder ter uma demanda adequada no treinamento que eu vou aplicar. E eu não ter os efeitos indesejáveis em relação à aplicação da metodologia. Tá? Então, é só para a gente refletir nesse ponto. Não vamos discutir muito essa questão por enquanto. Vamos lá, agora tratando ali em relação a alguns trabalhos envolvendo treinamento resistido e também a DM2. Esse daqui do Ishiguro, que é uma revisão sistemática com meta-análise, o próprio título já fala assim, né? Será que existe a procura ele procura um treino ideal, né, de treinamento resistido para melhora desse índice glicêmico nesses pacientes? Então, ele faz uma compilação de alguns trabalhos e ele verificou ali questão de frequência, intensidade, os sets totais, o volume, enfim, ele tentou trazer a questão das variáveis e ver se há uma correlação com isso. Mas, assim, o que ele encontrou? Que o controle glicêmico, ele, dependendo da aplicação, da quantidade dos sets e intensidade, ele foi melhor visto para aquelas pessoas que tinham a glicemia muito alterada, enquanto aquelas que estavam até controlada, parece que o exercício não teve um efeito muito grande, foi um efeito mínimo. Há uma limitação em relação a pacientes obesos com IMC muito grande, então temos que considerar ali o grau de obesidade para também entender se aquela questão do exercício, sets, intensidades e a frequência, 2, 3, 4, 5 vezes na semana, vão surtir um efeito interessante para pessoas que são obesas. Tá? E a quantidade de exercício parece determinar, assim, será que o indivíduo que treina 2 vezes na semana tem o mesmo benefício que o indivíduo que tenta treinar 4, 5 vezes na semana? Será que a frequência melhor distribuída vai surtir um efeito mais benéfico? E isso parece ser um ponto relevante quando a gente analisa esse estudo. A quantidade de exercício também. Não adianta a pessoa chegar lá e fazer um volume baixo, ela tem que ter um volume adequado e também considerar a frequência que aquela pessoa faz a modalidade. O outro trabalho, que já é um trabalho em estudo clínico, ele verificou o treinamento aeróbico e o treinamento resistido. Tá? E quando a gente olha para o treinamento resistido, o que foi observado? Uma melhora na hemoglobina glicada, mas sem alteração da função da célula beta, pelo ROMA-IR. E o que foi observado? Melhora da força. Tá? Se eu estou treinando, fazendo treinamento resistido, muito consequentemente eu terei a melhora da força, tá? Que é o objetivo principal desse treino. Tá? Não necessariamente o ganho de massa muscular. A gente sabe que, a princípio, se melhora a força para depois ocorrer uma adaptabilidade para síntese, para ganho de massa muscular. Tá? Então, aqui a gente está consistente nos achados. E o outro trabalho de revisão sistemática de 2023, um pouco mais recente, ele buscou entender, né, como a intensidade, diferentes intensidades podem atingir ali, podem trazer benefícios para essas pessoas.
Então, houve o quê? Intensidade baixa, que envolvia 30%, 50%, e outra alta, 70%, 80%. O que foi verificado de forma geral? Que houve, sim, uma melhora na hemoglobina glicada, tanto nos dois valores. Houve uma melhora na modulação na glicemia em jejum e também nos índices de triglicerídeos, colesterol total e de LDL. Né? Voltando, assim, mais voltado para o treinamento um pouco mais intenso, que envolva intensidades um pouco maiores, tá? Então, talvez você trabalhar em um conjunto, quando a gente fala na organização, você trabalhar com cargas mais intensas, mais altas, talvez isso traga mais benefícios para essa população do que eu ficar trabalhando com cargas mais baixas, tá? Então, esse é um ponto também interessante da gente dialogar quando vamos aplicar o treinamento para esses indivíduos. Agora, pensando já que a diabetes tipo 2, além da resistência à insulina e da hiperglicemia, é também observado uma questão de inflamação, tá? Os marcadores inflamatórios. Esse estudo também de uma revisão sistemática de 2025, o que ele tentou trazer? Como que diferentes modalidades de exercício pode ser eficiente quando a gente fala nos parâmetros inflamatórios. Ele pegou 4 modalidades: o treinamento aeróbico, o que houve uma redução de IL-6 e TNF-alfa com aumento da adiponectina. O treinamento resistido não houve mudanças, tá? E também o treinamento, o HIIT, o High Intensity Interval Training, aparentemente não houve mudanças. Assim, como é uma compilação de estudos, alguns estudos vão mostrar até um efeito e outros não. Mas quando a gente está falando de uma revisão sistemática com meta-análise, quando ele faz a correlação, parece que, né, nesses dados gerais, isso daí não se reflete, tá bom? E quando a gente olha que a combinação, um treinamento aeróbico com um treinamento resistido, veja, há uma diminuição nos mesmos marcadores, incluindo CRP, que é a proteína C reativa, e também aumento da adiponectina, sem alteração para a combinação de treinamento resistido e o HIIT, tá? Então, vejam, mais uma vez, por que eles recomendam treinamento aeróbico e treinamento resistido como, talvez, os dois principais modalidades, né, que a gente estuda, e por que eles não falam, você vai fazer só aeróbico, não, vai fazer só treinamento resistido. Vejam que porque a combinação parece ser mais benéfica, tá? Agora, como você vai combinar, que é também uma discussão que a gente pode entrar, né, não agora, mas é uma discussão que vem sendo feita, mais por causa da organização, em que momento eu aplico um, outro, ou a combinação dos dois. Esse outro trabalho também de revisão sistemática do BARG de 2025, ele quis mostrar aqui o seguinte: partindo que a gente veio de uma pandemia e a questão do treinamento online se tornou muito forte, e até hoje em dia isso permanece, claro que reduziu, mas ainda há pessoas que preferem utilizar esse meio, mas quando a gente fala de um treinamento ali na academia e um treinamento na sua casa, que a pessoa realiza ali, é claro que a pessoa não vai ter, geralmente, o mesmo equipamento, mesma condição da academia. Fora que a instrução, por mais que você faça online, provavelmente não vai ser tão adequada, tá? E é isso que ele mostra, que os efeitos em relação ao treinamento na casa e o treinamento ali na academia foram melhores quando foi feito na academia, tá? Não que não houve um certo efeito quando você treina na sua casa, mas há um limitante, né? Há um limitante.
E ele traz também essa questão, né? Há países, porque se compilado essa revisão foi em diferentes países, então são trabalhos em diferentes países, o número de participantes, alguns trabalhos foi menor, maior, ou não foi o suficiente, idade, a duração do protocolo, frequência, volume e equipamentos, tá? Então, assim, é só um ponto, mas que pode ser levado em conta. A gente tem que entender se aquele indivíduo está tendo benefício treinando em casa ou se é melhor ele ir para a academia mesmo, né? Porque ali ele vai trazer maiores benefícios para a condição da doença. E entra também aquele ponto que, como foi discutido, né, foi comentado, já que o músculo esquelético ele capta mais glicose, quase 80%, será que eu aumentar, ter essa hipertrofia, eu vou ter mais benefício nessa condição? E esse trabalho do Havers, ele traz essa narrativa, mostrando, associando aos outros trabalhos com seres humanos e animais. E o que ele encontra aqui? Assim, a associação em ganho de massa muscular e ali o implemento na homeostase da glicose parece não ter uma relação efeito-causa, tá? Então, eu vou aumentar, quer dizer que eu vou melhorar essa questão? Não necessariamente, tá? O que pode estar inserido nesse contexto é o que? A melhora na função muscular e na sensibilidade, naquela via que eu mostrei, envolvendo a IRS, a cascata de sinalização, AKT, outros mecanismos que são independentes da hipertrofia muscular. Enquanto em estudos em animais, isso parece ser mais consistente, tá? Então, há esse ponto ainda a ser debatido e é recente, pode ver o trabalho que é 2025, então a gente não tem uma resposta. Eu aumentei a massa muscular, eu vou ter uma melhora na minha glicemia. Parece não coincidir exatamente, principalmente com seres humanos. Mais uma vez, entra aquele limitante em relação à quantidade, intensidade, a própria pessoa diabética, idade, gênero, enfim, há diversos viés que a gente tem que levar em consideração. E aqui quase finalizando, só para a gente entender, por isso que o termo pré-diabético ele é um pouquinho assim ainda em discussão, vamos dizer. A gente sabe que precisa ter um monitoramento e controle quando a pessoa está com diabetes tipo 2 e que a modalidade que ela vai escolher vai impactar, né, em relação ao benefício da sua doença. Temos que levar, então, também a próprio gosto daquela pessoa. Não adianta eu falar para ela fazer uma coisa se ela não gosta, né? Porém, não dá para dizer que se ela não... O que a gente tem que entender é o seguinte, que o ideal seria ela combinar o treinamento de resistência e de treinamento aeróbico. Isso seria o mais ideal. Se ela quiser fazer só o treinamento resistido, não vai ter problema também, porque, como mostrado, há os seus benefícios, não talvez na magnitude que ela espera, né, ou que a gente pensava que era para ser, mas com certeza isso abrange outras questões que são importantes também para a melhora ou manutenção dessa doença. E existe essa questão da reversão, por isso que o pré-diabético ele se encontra nesse estado de reversão. Se ele mantiver uma rotina tanto de exercício, alimentar, né, de sono, enfim, uma contribuição, talvez nesse estado pré-diabético ele consiga eliminar e não ser diagnosticado com DM2. Agora, se ele persistir, né, aí ele não vai, talvez, provavelmente, desconheço pelo menos os trabalhos, quando a pessoa está com DM2, ela não tem como mais reverter esse estado. Apenas amenizar ou, né, fazer com que esse estado permaneça por um longo tempo, né, sem que isso aumente consideravelmente.
Portanto, assim, o treinamento resistido, ele tem, com certeza, eu não estou falando, apesar dos estudos e da fala que eu trouxe aqui, parecer que o treinamento, ele não traz benefícios, né? Mas muito pelo contrário, quando a gente pensa no estado geral da saúde, com certeza a gente tem que aplicar, é obrigatório a pessoa com DM2 realizar o treinamento. Tá? É claro que para os benefícios que a gente pensa que ela tem que essa modalidade traz, às vezes não vai ser o suficiente para a condição do diabético. E além disso, a gente tem que considerar também esse estado da pessoa diabética, conforme medicamentos também que ela precisa usar, às vezes aquele indivíduo está num estado tão crônico que além da própria medicação ele usa insulina, tem que ter um controle alimentar, tem que fazer exercício, mas o que vai ser mais preponderante seria a questão medicamentosa, e não necessariamente o exercício. Aí entra também a questão desse nível de diabetes desse indivíduo, se o gênero pode alterar também essas questões, a idade, conforme uma idade maior, eu sei que a frequência e a aderência diminui, fica um pouquinho mais difícil. E também questão de acompanhamento, né? O acompanhamento em relação a outras doenças, se ela é obesa, hipertensa, enfim, outras questões estão inseridas nesse contexto, tá bom? Então, eu espero ter trazido alguns pontos que talvez ficam meio escuros ali, a gente não consegue esclarecer exatamente, mas a ideia é que existe um fator benéfico desse treinamento, porém limitante, tá bom? Obrigado mais uma vez e pela participação. Agora a gente pode entrar aí na questão dos questionamentos e das perguntas. Professor, de antemão, quero agradecer, tá, a sua disponibilidade de estar conosco. Eu creio que essa parceria será muito mais avante nos próximos eventos também. Falar sobre um tema muito pertinente, tá? E de antemão, antes de qualquer coisa, agradecê-lo pela sua disponibilidade em estar cedendo conhecimento, a gente fazendo essa troca aí maravilhosa. Deixar esse espaço aberto aí para tirar algumas dúvidas. Só aproveitar a oportunidade e parabenizar, já que não tem nenhuma pergunta até o momento, né? Parabenizar por esse trabalho aí maravilhoso. Parabéns aí, viu? Eu, inclusive, estou fazendo também um trabalho interessante agora sobre a irisina, né? E veio aí na mente aqui vários desses artigos aí utilizados, né? Eu também utilizei nesse trabalho que eu vou entregar essa semana, de uma pós-graduação que eu estou concluindo. Parabéns aí, valeu, viu? Obrigado, Beleza. obrigado, Anderson. Imagina. A gente tem que conversar nesse contexto mesmo. Obrigado. Rodson, pode falar. Rodson, pode ficar à vontade. O microfone não está ligado.
O Yuri está perguntando, professor, referente aos estudos usados como referência, existe algum padrão de idade utilizado como parâmetro dos indivíduos? Não, é uma faixa um pouco extensa, por isso que a revisão sistemática ela se torna até um pouco limitante nesse sentido, já que ela abrange uma faixa até considerável. Alguns ali de 40, 70 anos, outros de 30 até, que eu me lembro, era até 65, 60 anos. Então, é importante estratificar essa questão da idade, mas, infelizmente, nesses trabalhos não foi realizado. Foi uma faixa até considerável. Não imagina. Deixa eu ver aqui, do Anderson. Ele fala do TCC dele, a relação entre exercício físico e a resposta aguda da erisina. Uma revisão de escopo. Você quer associar ao yoga, né? Enfim, assim, eu realmente não sei como é que está na questão dos estudos. Existem vários estudos com irisina, porém eu não sei em relação à modalidade do yoga, como que é esse comportamento, tá? Aí tinha que dar uma pesquisadinha para ver como é que é essa relação na verdade, é o seu TCC, né? Você deve ter achado essas relações e daí você vai expor nesse sentido, né? Só que aqui você não necessariamente vai tratar da DM2, né? Porque a irisina tem efeito também não só na diabetes, mas também em outros tecidos, né? Principalmente quando a gente fala do estresse oxidativo, parece que a irisina tem um efeito importante. Então, talvez você incluir ali alguma coisa nesse sentido, fique mais específico a sua busca. Tá bom, Anderson? Acho que só o Rodson ali que não conseguiu. Opa, imagina. Então, mais uma vez, hein? Não deixe de aplicar esse treinamento para pessoas diabéticas. Vai ser fundamental, né, a utilização dessa modalidade para esses indivíduos, independente do desfecho, né? A gente tem que pensar primeiramente na questão geral da saúde, né? E aí sim, conforme você conseguir trazer, contemplar todas as capacidades que esse treinamento permite, aí sim tentar trazer esses benefícios em relação à DM2 desse indivíduo. Tá? Mais uma vez, não quer dizer que ele vai deixar de ser diabético, né? Mas a gente consegue reduzir o estado dele, dessa condição, e além disso, postergar os efeitos deletérios dessa doença. Bom? E não se limitar também ao treinamento resistido. A gente tem outras aí modalidades que podem também trazer esses benefícios, tá? Mas, se possível, sempre
né, tentar, né, integrar um com o outro. Isso vai ser fundamental. Perfeito, professor, perfeito. Mais uma vez, a Improdaut, nosso evento, agradece, professor. Maravilha, eu que agradeço, Matheus. Qualquer dúvida, só perguntar que a gente tenta responder, né? Perfeito, sinta-se sempre à vontade e acolhido quando quiser trazer essas discussões de temas tão pertinentes, tá? Quem quiser encontrar o senhor, pode deixar alguma forma de contato ou até e-mail mesmo aí no chat para quem quiser estar Ah, tá, beleza. discutindo esse assunto mais de uma abordagem mais próxima, né? Quem quiser estar conhecendo mais sobre o trabalho do professor. Gente, eu quero agradecer a cada um, tá? Que se dispôs a estar neste evento, agradecer a presença de cada um, mais uma vez ao professor por trazer essa disponibilidade de estar compartilhando seu conhecimento. Sinta-se sempre à vontade, viu, professor? Obrigado, obrigado à organização, obrigado, Matheus. E qualquer dúvida, eu deixei ali o e-mail, é só enviar que a gente tenta discutir. Perfeito, perfeito. Gente, mais uma vez, obrigado. Nos encontramos aí na próxima palestra em alguns instantes. Obrigado. Tchau, tchau.